Então, é muito importante que a gente saiba qual é a fase da lua, é muito importante que a gente mapeie o nosso ciclo menstrual, tá? Eu tô aqui dando uma pincelada nesse começo, até o pessoal chegar na live, tá? Tô dando uma pincelada de um pouquinho de cada coisa que a gente vai falar, e depois a gente vai pegar item por item e vai explicar exatamente, né, para você que é mulher, que você quer absorver, né, todo o potencial do seu ciclo menstrual. Então, eu vou explicar passo a passo. Então, hoje o nosso assunto é a essência sagrada feminina, o ciclo feminino menstrual. Nós mulheres, nós somos regidas pelas 4 fases da lua. Então, a cada uma das 4 fases da lua, o nosso comportamento vai mudar. Os nossos hormônios vão mudar. A nossa disposição física vai mudar. A nossa capacidade mental de se concentrar vai mudar. Então, assim, uma mulher sábia, a primeira coisa que ela descobre é que nós mulheres somos regidas pelas 4 fases da lua. E a partir disso a gente sabe que nós vivemos 4 arquétipos ao longo de um ciclo de 28 dias. A cada 7 dias nós vamos mudar o nosso comportamento e o nosso arquétipo, tá? Então a mulher, ela é cíclica. Não adianta esperar um comportamento linear de uma mulher, porque isso não vai acontecer. Não tem como acontecer, porque nós vamos mudando, tá? O nosso corpo, ele é 70% composto de água. Tá? Isso é básico, né? Na composição se você pesquisar na internet, você vai ver. O ser humano, o nosso corpo físico, 70% é de água. E o ciclo lunar, ele interfere diretamente no elemento água. As marés, que são bilhões de trilhões de litros de água, as marés mudam completamente de acordo com o ciclo, de acordo com o ciclo lunar, e a cada fase da lua, a maré fica diferente. Né? Pode perguntar para os surfistas, ou para os pescadores, ou para o pessoal da marinha, eles vão saber te dizer que muda completamente. E nós, mulheres, nós especialmente, o nosso, digamos assim, a nossa essência feminina, ela é muito ligada ao elemento água, né? O homem, ele é muito ligado ao elemento fogo. Os homens, por exemplo, eles são muito mais regidos pelo sol do que pela lua. É claro que homens e mulheres são influenciados pelo sol e pela lua, porque são forças da natureza que interferem diretamente no funcionamento do nosso corpo. Tá? Só que os homens, eles são muito mais regidos pelo sol. Então, o ciclo comportamental dos homens, ele é sazonal. Ele é de acordo com as estações do ano. Primavera, verão, outono, inverno. Tá? Então, lá no meu canal do YouTube, Nayana Bregolato, já tem uma live completa falando sobre esse aspecto da primavera relacionado à nossa saúde, ao nosso físico, emocional e mental. Tá? Então, no final do mês, nós vamos estar entrando no solstício de verão. Então, quando a gente entrar no solstício de verão, eu vou fazer uma live falando sobre como ter mais saúde durante a estação do verão. E a cada uma das estações, eu vou estar fazendo uma live para ensinar para vocês a importância de estarmos todos sintonizados com os ciclos da natureza, tá? Porque as fases da lua e as estações do ano, elas interferem diretamente no nosso corpo físico, no nosso emocional, no nosso mental, no nosso energético e no nosso espiritual. Então, da mesma forma que os homens são muito influenciados pelas estações do ano, as mulheres são muito influenciadas pelas fases lunares, tá? Mas é claro que tanto a lua, as fases da lua e as fases do sol, que são as estações, interferem para homens e para as mulheres, tá bem? Então, gente, vamos continuar. É muito importante que a mulher faça um diário lunar, tá? Então, assim, isso vai estar no PDF que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, assim, nós mulheres, né, temos que ter um caderninho e fazer um mapeamento, tá? Você vai fazer um mapeamento colocando lá o primeiro dia do ciclo lunar, tá? O primeiro dia do ciclo menstrual é o dia que desce a menstruação. Desceu a menstruação, esse é o primeiro dia do seu ciclo feminino particular. E é muito, muito importante que a mulher faça um mapeamento disso, tá? Por exemplo, primeiro dia do meu ciclo, que é o dia que desceu a menstruação, como eu me sinto? Como está a minha disposição física? Geralmente vai estar mais cansada, né? Como está a minha concentração mental? Como está o meu emocional? Eu estou mais irritada? Eu estou mais sensível? Eu estou mais expansiva? Eu estou mais comunicativa? Ou eu estou mais introspectiva, mais meditativa, querendo ficar mais sozinha? Então, mulher, você tem que anotar isso. No segundo dia da menstruação, como você se sente? No seu corpo físico, na sua disposição, na sua concentração, no seu emocional, e você vai fazer isso do primeiro dia do seu ciclo até o 28º. E você vai anotar isso, tá? No seu caderninho. Você faz uma tabela lá, ou faz um círculo, como você preferir, e vai anotando, tá? E você vai fazer isso por pelo menos 3 meses. E você vai concluir que existe um padrão comportamental seu, tá? Que aquilo vai se repetir todo mês. Então, esse é o mapa do seu comportamento, do seu corpo físico, do seu emocional, do seu mental, do seu energético, do seu espiritual e até mesmo da sua libido, tá? Você vai ver que existem
nesse ciclo os dias que a libido está à flor da pele, né? Existem nesses dias os dias que você está super concentrada para trabalhar. Existe nesse ciclo os dias que você está cansada, querendo ficar sozinha, precisando descansar, precisando ficar sozinha. Existe nesse ciclo os dias que você está cheia de energia para trabalhar. Então, se você fizer esse seu mapeamento, você vai saber, por exemplo, um dia bom para você marcar uma reunião importante. Um dia bom para você não marcar nada, porque você já sabe que naquele dia você vai ter que marcar para ficar com você mesma, né? O dia que você já sabe que você vai estar mais irritada, mais sensível, aí você já avisa o pessoal da família, né? Eu aqui em casa eu já falo, ó, gente, hoje eu nem puxa papo comigo porque hoje eu estou precisando ficar quieta. E todo mês aquilo se repete, então eu já sei os dias que isso acontece. Então, imagina como isso é maravilhoso, porque a gente aproveita muito melhor a nossa vida, a gente aproveita muito melhor cada dia da nossa vida. E isso vai se repetir, tá? Isso vai se repetir, porque é assim e ponto final. Entendeu, gente? É a natureza feminina, tá? Então, é legal também a mulher mapear, ficar anotando qual é a fase da lua que costuma descer a sua menstruação. Então, lá nesse seu caderninho, você também vai ter, né? Você também vai anotar. Vamos supor que a minha menstruação desceu hoje. Aí eu vou anotar lá. Dia 27 de novembro de 2025, desceu meu sangramento às 8 horas da manhã. Hoje é o último dia da lua nova. Então, o último dia da lua nova praticamente já está na força da lua crescente, né? E aí, você vai procurar anotar as informações também que você vai receber sobre você mesma, tá, gente? Porque é assim, ó. Durante a menstruação, nós estamos limpando fisicamente, energeticamente, mentalmente, espiritualmente algo que deu errado, algo que não deu certo, tá? Algum trauma, algum susto, algum conflito, porque o nosso útero, ele é receptivo, tá? Então, abalos emocionais e coisas importantes, informações, sensações importantes, emoções importantes, acabam ficando armazenadas no útero. E quando a nossa menstruação desce, aquele problema está sendo limpo, tá? Está sendo limpo. E geralmente no período pré-menstrual, que é quando a nossa sensibilidade está mais aflorada, a nossa intuição está mais aflorada, tá? No nosso período pré-menstrual é o nosso arquétipo da nossa sacerdotisa interior, tá? E aí, durante a TPM, se a gente conseguir ficar momentos do dia em silêncio, não precisa. Eu sei que é difícil reservar o dia inteiro para se observar e se dedicar a si mesmo, mas se 1 hora por dia você ficar assim, prestando atenção, nem que seja antes de dormir, deitada na cama, quietinha, para quem tem a caixa orgânica, dentro da caixa orgânica, no período da pré-menstrual, você vai receber a intuição de qual conteúdo seu está sendo limpo e purificado. Gente, isso funciona, gente. Eu estou há 20 anos observando isso e é impressionante. É impressionante. O ciclo menstrual, se a gente souber aproveitar bem ele, tá? Ele vale assim como por terapias das mais avançadas. Porque no período pré-menstrual você recebe a informação de que você está limpando, tá? Aí durante a menstruação aquilo vai ser limpo. Às vezes você está limpando algum trauma seu dessa vida, às vezes você está limpando coisa das suas ancestrais, tá? Porque nós, mulheres, herdamos traumas emocionais das nossas ancestrais femininas maternas, tá? Então, toda mulher que entrar no seu trabalho espiritual e aprofundar no seu trabalho espiritual, vai chegar uma hora que ela vai entrar nas curas das suas ancestrais, tá? Já aviso para vocês. Uma pessoa que entra realmente no trabalho espiritual, ela vai curar ela mesma, vai curar seus ancestrais e vai entrar em momentos de curar existências anteriores, tá, gente? Então, existe profundidade para tudo na espiritualidade. Né? Se você se dedicar e se você quiser fazer isso, você consegue, porque eu fiz tudo isso e muito mais. E conforme a gente for aí fazendo outros temas de lives, eu vou contando para vocês tudo que um ser humano é capaz de fazer, tá? Então, quando os cientistas dizem que as pessoas comuns usam menos de 5% da sua capacidade cerebral, eu posso te afirmar que isso é verdade, porque existe muito mistério entre o céu e a terra, e realmente nós podemos usar a nossa capacidade para fazer coisas incríveis. Então, imagine você passar por curas que você vai estar libertando suas ancestrais femininas e 7 gerações atrás de você estão sendo libertadas de algum problema, né, que está afetando tantos ancestrais. E tem uma coisa, quando um trauma de ancestral não é curado e não é resolvido, ele passa para frente. Então, quando você, mulher, se cura de algum trauma seu ou se cura de algum trauma das suas ancestrais, as suas filhas, elas vão ser libertadas desse problema. Porque esse problema foi resolvido na sua geração, foi resolvido no seu útero. Então, gente, se você está aqui hoje escutando essa live, provavelmente você seja a representante de autocura das suas ancestrais. Porque eu estou aqui até arrepiada, gente. Eu estou aqui arrepiada, tá? Para falar para vocês sobre isso. Geralmente, aqui, ó, não sei se vocês viram, arrepiou tudo. Geralmente, quem chega para mim nos meus trabalhos é o seu representante dos seus ancestrais. Porque essa é uma maestria que eu tenho. Então, se você quer entrar nessa jornada de se curar,
através de métodos de autocura, e se você quer acessar métodos de autocura para libertar os seus ancestrais de sofrimentos e libertar automaticamente você mesmo e as suas gerações futuras, você está no local certo. É só me seguir que ao longo das lives eu vou falar muita coisa, tá? E quem se consulta comigo no meu trabalho que eu faço de terapias naturais à distância, com naturopatia e com emissão radiônica, tá? Eu trabalho muito essa parte também, trabalho bastante. Mas vamos seguir o nosso assunto aqui. Então, muito bem, retomando a linha de raciocínio, no período pré-menstrual, se a mulher se dedicar a escutar a si mesma, ela vai receber a intuição de qual é o conteúdo que ela está limpando e autocurando naquele ciclo menstrual. Nos dias de sangramento forte da menstruação, que é aquele dia que você está com mais cólica, que você está cansada, que você quer ficar sozinha, que você não quer saber de nada, só de ficar quietinha, e que o sangramento geralmente é mais intenso, é a hora que você está limpando, tá? Quando chega no final do ciclo, quando o sangramento já está mais pro finalzinho, é a hora que aquela limpeza pesada já passou, tá? E é a hora que você pode, se você se dedicar a você mesmo e ficar pelo menos 1 hora por dia, concentrada no seu útero e no seu coração, e na sua glândula pineal, você vai receber qual é o antídoto, né, para você realmente efetivar aquela cura no seu dia a dia. E quando vem essa intuição, gente, é inquestionável, você sabe, porque é o seu coração falando para você, é o seu útero falando para você, tá? É você falando para você mesmo. E quando vem, você sabe que é. De novo, me arrepiei inteira aqui, ó, gente, porque eu passo por isso todo mês. Então eu sei como isso é mágico, tá? Isso é mágico, gente, é mágico. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, bem do dia a dia, tá? Um exemplo bem do dia a dia. Por exemplo, a pessoa é muito irritada. Tudo a pessoa perde a paciência, aquela irritação, aquele nervosismo, aquela impaciência, tá? Aí, nos dias pré-menstruais, a pessoa tá lá dedicada, se escutando, respirando, e vai vir, olha, puf. Nesse ciclo, você vai se curar, você vai se limpar do nervosismo, da irritação, da impaciência. Beleza. Aí, toda vez que você estiver sangrando, você tem consciência do que você vai estar limpando no seu sistema. E aí, quando essa menstruação terminar, assim, tiver no finalzinho do sangramento, se você estiver lá quietinha, respirando, centrada em si mesma, vai vir, puf, aquela intuição. Olha, para que essa irritação, esse nervosismo, você fique livre disso, faça isso, 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 isso e aquilo. E vai vir a resposta para você, do que você mesmo tem que fazer. Ô, gente, olha só como as respostas estão dentro de nós. É impressionante, né? Tudo bem. Terminou o sangramento, aquele cansaço já vai passando, e quando termina o sangramento de vez, aí começa, né? Porque durante o sangramento a gente está no nosso arquétipo da mulher anciã sábia. Mas é anciã mesmo, né? Porque a gente sabe que nos dias do sangramento, a gente parece que a gente tem 100 anos de idade, porque o corpo fica cansado, né? A gente fica inchada, a gente fica sem disposição, a gente fica sem concentração, porque a gente tá perdendo sangue, gente. Sangue tem o quê? Oxigênio. Então, se você tá perdendo sangue, você tá perdendo oxigênio. O cérebro, ele funciona com oxigênio. O dinamismo do corpo funciona com oxigênio. Se você está perdendo oxigênio, como que você vai sair por aí pulando e dando mortal triplo? É meio difícil, né? A não ser que você tenha 15 anos de idade. Mas mesmo assim, né? Eu fui atleta de seleção. Então, eu sei a performance física, atlética, a diferença que era quando eu estava na TPM. Na TPM era todo mundo brigando no time de vôlei. Já começa por aí. No dia de menstruação, porque daí também a menstruação de uma puxa a menstruação de outra, né, gente? Porque aqueles hormônios, eles ficam no ar e vai puxando. Aí todo mundo menstruava, ficava todo mundo assim, o treinamento era todo mundo se arrastando, né? Aí terminava a menstruação, todo mundo cheio de energia, né? Se desse certo do campeonato ser o dia que estava o time inteiro na fase da jovem guerreira, da donzela jovem guerreira, que é quando termina o sangramento, aí, nossa, medalha de ouro, né, gente? Porque aí é quando a gente está com muita energia. Mas nos dias do sangramento, nós somos uma anciã sábia, né? E uma anciã de 90 anos, ela não tem a disposição de uma jovem donzela, né, gente? São arquétipos diferentes, são hormônios diferentes, é uma disposição, uma situação física, emocional, mental e energética completamente diferente, tá? Mas muito bem, chegou no arquétipo da jovem donzela, a guerreira, nossa guerreira interior. É nesses dias, tá? No dia que acabou o seu sangramento, que você vai ter energia para colocar todo o seu serviço em dia. Porque nos dias da menstruação, se você puder, o ideal é que você descanse o máximo possível, certo? E é claro que ficam atividades nossas pendentes, seja no escritório, seja coisinhas para resolver da casa, coisinhas para resolver das filhas, da família, mas quando você entra no arquétipo da jovem donzela guerreira, sua energia está no auge, está no pico máximo. É nesse dia que você troca seu treino de musculação, ou para quem faz outro esporte, é nesse dia que você vai pegar mais firme no seu treino, tá? É nesse dia que você vai marcar reuniões importantes, não só nesse dia, nessa semana, né? Essa semana toda, você vai aproveitar para fazer tudo o que você precisa fazer, porque você está com muita energia e você está com muita disposição.
Inclusive, fazer faxina, limpar armário, resolver situações importantes. É para isso que a nossa energia existe, né? Para fazer a nossa vida rodar e para a gente resolver o que precisa ser resolvido. Só que cada fase do ciclo feminino tem uma característica. Então, a mulher sábia, a mulher inteligente, a mulher que sabe dessas coisas, ela vai aproveitar muito mais a sua vida, né? A sua vida vai render muito mais, o seu trabalho vai render muito mais. Muito bem, os dias foram passando, né? Passaram-se 7 dias da jovem guerreira cheia de disposição e vitalidade. Aí a mulher vai ovular. Aí entra nos dias em que a libido estão no pico máximo, tá, gente? Então, assim, a hora que acaba a menstruação, que você entra na jovem guerreira, a sua libido também vai lá para cima, né? Porque é a sua jovem guerreira, você tá cheia de energia. E essa energia do libido vai subindo cada vez mais até chegar no 14º dia do seu ciclo menstrual, que é quando você está ovulando, que é quando você está fértil. E aí nós temos o arquétipo da mulher mãe, que são os melhores dias pra gente namorar. Lógico, né? Porque tá tudo disponível para isso. Porém, se a mulher não quiser engravidar, aí ela tem que se precaver. Tem que combinar com o companheiro, para o companheiro usar a camisinha, para o companheiro ejacular fora da vagina, né? Que é o que se chama de coito interrompido. Anticoncepcional eu não recomendo, tá, gente? Porque dá uma detonada no corpo feminino. Faz muito mal para a saúde, tá? Por mais que sejam as melhores marcas disponíveis no mercado, detona a saúde da mulher, tá? Então, você usar essa tabelinha é super saudável, tá? Mas aí o seu companheiro, ele tem que ter disciplina de saber o dia que ele tem que usar preservativo, o dia que ele tem que ejacular fora. Um dia maravilhoso para o casal ter relação sem se preocupar com engravidar é o dia que parou o sangramento. Tá? É um dia ótimo para namorar. Por quê? Parou o sangramento, a mulher está cheia de disposição, está cheia de energia, ela é a sua guerreira, donzela, jovem interior, então a libido dela vai estar super forte, ela vai estar com energia e pode gozar dentro, né, gente? Porque acabou de menstruar, não tem como engravidar. Então é um dia maravilhoso para você se organizar para namorar e para ter relação. Tá? E aí essa libido vai aumentando, só que quando chega 4 dias antes de você ovular, aí você tem que estar, ó, de olho aberto, porque aí o seu corpo está sendo preparado para você engravidar. E aí, se você não quer engravidar, você tem que combinar com o seu companheiro, tá? E a mulher, gente, a gente ainda vai falar do próximo arquétipo, tá? Que é o arquétipo da sacerdotisa mística, que é o da TPM, tá? Mas todos esses arquétipos, eles acontecem também para mulher que não menstrua mais, tá? Então, se você não menstrua mais, fique atenta, porque eu já vou te explicar como que você se sintoniza com esses arquétipos, mesmo não menstruando mais, tá? E você vai fazer isso sintonizada com as fases da lua, tá bom? Então, a mulher chegou no período fértil dela, ovulou, é os dias que ela tá propícia a engravidar, então ela fica esperta, fica ligada, combina com o seu companheiro, né, se ela não quiser engravidar. E aí, esse pico de energia que chegou lá no dia da ovulação, ele vai diminuindo, tá? Esse pico é lá no 14º dia, a partir do dia que a menstruação desceu. Então, o primeiro dia do ciclo feminino é o dia que a menstruação desceu. O 7º dia é o arquétipo da jovem donzela guerreira, que é quando você tem muita energia para resolver e colocar tudo em dia. O 14º dia é quando a mulher está ovulando, ela está fértil, é o arquétipo da mulher mãe. Depois desse 14º dia, os dias vão passando e a energia da mulher vai dando uma diminuída, tá? Até que ela chegue no 21º dia do seu ciclo, que ela vai entrar na fase pré-menstrual, que o pessoal chama de TPM, né? O TPM, para mim, não é tensão pré-menstrual, é tempo para mim. É o arquétipo da sacerdotisa mística, tá? E nesse arquétipo, como eu já estava comentando agora há pouco, é o arquétipo em que a mulher está com muita sensibilidade, tá? E essa sensibilidade não é pra gente ficar nervosa, tá? Mas a gente acaba ficando nervosa por quê? Eu vou te explicar por quê. A gente acaba ficando nervosa porque o nosso sistema nervoso sabe que esses dias de alta sensibilidade, nós temos uma conexão espiritual muito forte. Nós temos uma intuição muito forte. E essa conexão espiritual, essa intuição, ela deve ser usada para a mulher se melhorar como ser humano, para a mulher melhorar a vida da sua família e até mesmo usar a sua sabedoria para melhorar a vida da sua comunidade. Só que, na vida moderna, a mulher não tem esse tempo para mim. A mulher tem que trabalhar fora, tem que trabalhar dentro, e é uma sobrecarga tão grande que a gente não consegue ter esse tempo para mim. E aí o sistema nervoso entra em piripaque, entra em curto-circuito, e a gente acaba ficando irritada, nervosa, chorando à toa. Por quê? Isso é uma forma de afastar as pessoas, né? Porque se eu começar a ficar nervosa e afastar as pessoas, opa, eu vou ter um tempo para mim. Entenderam, gente? Então, se a mulher consegue ter esse tempo para mim, ela não vai ter essas crises de nervosismo e não vai precisar afastar as pessoas. Mas é necessário que as pessoas que estão em volta tenham a generosidade e o bom senso de permitir que a mulher tenha esse tempo para mim. Certo? Porque
Se você nasceu, é porque a sua mãe tinha um útero que menstruava. Então, essa menstruação tem que ser honrada e respeitada. A menstruação de todas as mulheres que estão em volta de você tem que ser honrada e respeitada. E nós que estamos em volta dessa mulher que está menstruando, temos que tentar apoiar e auxiliar essa mulher para que ela tenha o tempo para mim dela, que é a TPM dela. E procurar auxiliar que durante o sangramento ela possa descansar e possa ficar meditando, rezando e ativando a sua conexão espiritual com a sua intuição, que está muito poderosa. Eu, gente, conheci pouquíssimas mulheres até hoje que não precisam descansar e que não precisam ficar sozinhas no período menstrual, tá? Eu conheci pouquíssimas. E eu venho observando e estudando e escutando, estando atenta há 20 anos sobre esse assunto, tá? O meu professor, ele disse que as primas dele ficavam elétricas durante a menstruação, ou seja, ficavam com disposição durante a menstruação. E eu conheci uma bailarina que disse que durante a menstruação ela tinha uma força muito maior para dançar, né? Mas tá certo que dançar é uma atividade artística. E as atividades artísticas para o período pré-menstrual e para o período menstrual são maravilhosas, tá? Porque a arte é algo que está muito conectado com a nossa espiritualidade. A arte é a nossa forma de expressar a nossa espiritualidade, de expressar a nossa essência. Então, se você quer fazer atividades que vão favorecer o seu período pré-menstrual, é atividades artísticas. É dançar, é cantar, é tocar algum instrumento, tá? Se você é artista, esses dias pré-menstruais, provavelmente você vai compor, você vai criar, você vai realmente receber informações legais sobre isso. E nos dias de sangramento, você provavelmente vai receber intuições fortíssimas, tá? Para você compor, para você criar, para você expressar a sua arte. Só que as primas do meu professor, que se chama Stanchania Terruan Tepelt, é o meu maestro de xamanismo e de terapias indígenas, elas eram indígenas, então elas tinham essa oportunidade de estar conectadas com as fases da natureza, de estar vivendo na natureza, né? Então, muito provavelmente, nos dias de sangramento delas, elas não ficavam tão cansadas, porque elas estavam vivendo na natureza, né, gente? Diferente de nós, que hoje em dia é uma correria danada, né? E poucas mulheres, poucas pessoas têm a oportunidade de estar pisando na terra todo dia, tomando sol todo dia, fazendo respiração todo dia, bebendo bastante água todo dia, fazendo atividade física. Então, tudo isso colabora para que a gente tenha mais saúde em todas as fases do ciclo, tá? Só que, nos dias menstruais, como é mais comum, porque a gente está perdendo bastante sangue, bastante oxigênio vai embora junto com esse sangue, é mais comum que a gente fique mais introspectiva. Então, não vai ser um bom dia para você sair fazendo corrida, maratona, triatlon. Não, vai ser um dia que provavelmente uma caminhada leve, né? Uma aula de dança, uma aula de yoga, uma aula de tai chi, vai ser mais adequado para você, porque são atividades que estão mais ligadas à espiritualidade, à introspecção e à intuição. Então, o nosso corpo muda muito, né? Então, é por isso que é importante a mulher mapear o seu ciclo, tá? Quem chegou agora, que não pegou o começo, é importante a gente mapear. Você pega uma folha lá, escreve dia 1, 2, 3, 4, 5, 28. E você vai se mapear como você se sente desde o primeiro dia do ciclo até o 28º ciclo. E vai fazer isso por 3 meses, e depois você vai comparar as anotações dos 3 meses, e você vai ver que é um padrão seu que se repete. E aí você tem o seu mapa, para você aproveitar melhor a sua vida, e aproveitar melhor cada dia do seu ciclo, tá? E a mulher que não menstrua mais, ela também vai ter esse ciclo, tá? Geralmente, o primeiro dia da mulher que não menstrua mais vai estar relacionado ao primeiro dia da lua nova, tá? Então, se você não menstrua mais e você quer fazer esse autoestudo, essa autocura, esse autoconhecimento, você vai mapear o seu primeiro dia com o primeiro dia da lua nova. Então, quando chegar na lua crescente, vai ser o 8º dia do seu ciclo. Quando chegar na lua cheia, vai ser o 14º dia do seu ciclo. Quando chegar na lua minguante, vai ser o 11º dia do seu ciclo. E o último dia da lua minguante vai ser o 28º dia do seu ciclo. E aí, quando for o primeiro dia da lua nova, começa tudo de novo. Vai ser o seu primeiro dia do seu ciclo. Então, gente, é muito importante fazer isso. Porque, assim, isso muda absolutamente tudo, tá? Isso muda tudo. Você se conhecer e você saber que esses 4 arquétipos existem dentro de você, mulher. E você que é homem, por favor, saiba que a mulher não é cíclica, a mulher não é linear. Não tem como você esperar um comportamento linear de uma mulher, porque ela muda. Mudou a lua, a mulher vai mudar, tá? A mulher vai mudar, tá? Então, em resumo, o dia que desce a menstruação, deixa a mulher descansar. O dia que acabou a menstruação, essa mulher vai estar cheia de energia, vai estar alegre, vai estar expansiva, nossa, vai estar que nem uma donzela guerreira, saltitante por aí. Quando entrar a lua cheia, essa mulher vai estar que nem uma loba, né, com a libido lá em cima. E quando entrar a lua minguante, essa mulher vai estar em processo de recolhimento, e ela vai ser a sacerdotisa sábia, que vai ter uma conexão espiritual e uma intuição incrível, tá, gente? Então, nós que acompanhamos esse ciclo lunar,
Eu, por exemplo, para mim, eu amo quando minha menstruação desce na lua nova, porque daí a minha lua nova interna, que é a minha menstruação, vai estar com a lua nova externa, que é a lua lá do céu. E é maravilhoso quando isso acontece, porque aí a gente sente bem forte mesmo cada arquétipo, sabe? É muito legal. Mas a gente pode menstruar em qualquer fase da lua, tá? Mas aí, quando a gente menstrua fora da lua nova, a gente tem duas coisas para prestar atenção, né? O nosso ciclo interno e o ciclo da lua que está acontecendo lá fora, e essa lua que está lá fora interfere diretamente no nosso sistema. Então, quando a gente menstrua na lua nova, fica mais fácil da gente administrar a influência da lua sobre o nosso corpo. Então, chegamos agora em uma informação, assim, bastante maravilhosa, que é plantar o nosso sangue na terra, que significa devolver o nosso sagrado sangue para a terra. Imagina que durante o ciclo menstrual da mulher, durante o ciclo mensal da mulher, o útero, ele vai sendo preparado para gerar uma nova vida, tá? O útero, a função dele é criar novas crianças para a perpetuação da espécie. Então, o útero, durante o mês inteiro, ele fica acumulando nutrientes, vitaminas, minerais. O corpo feminino coloca no útero o que ele tem de melhor, tá? O que ele tem de melhor vai para o útero, em termos de nutrientes, tá? Por quê? Porque o corpo está se preparando para gerar uma nova vida, tá? E se a mulher não engravidar, todos esses nutrientes, eles vão embora através da menstruação. Agora, vamos raciocinar, gente. É inteligente jogar os melhores nutrientes do nosso corpo no lixo? Ou será que é mais inteligente devolver o nosso sangue e os nossos melhores nutrientes para a terra? Para que essa energia, que não foi usada para gerar uma nova criança, ela volte para a terra para alimentar a própria terra e para alimentar outras formas de vida, alimentar as plantas. E, de novo, eu tô aqui, gente, totalmente arrepiada. Aí sim, mulher, se você plantar o seu sangue na terra, aí sim o seu canal de comunicação com a espiritualidade, ele vai bombar. Ele vai bombar. Porque naquele momento que você está ali de cócoras, permitindo que o seu sangue pingue diretamente na terra, ali você está abrindo um portal para receber informações diretas do céu e informações diretas da terra. É possível. Ó, tô arrepiada, gente, tá? Porque eu tô falando isso porque não é uma teoria, gente. Eu faço isso há 20 anos, tá? Há 20 anos. Então, eu estou muito acostumada a receber informações do céu e da terra através desse portal da menstruação. É claro que tem dias que a gente não consegue, que a gente está na rua, que a gente está viajando. Eu sei, gente, eu sei que não é fácil viver nesse mundo moderno que não respeita o sangramento das mulheres, tá? E é uma luta para a gente conseguir parar nos dias de maior fluxo menstrual para ir na terra, plantar o sangue na terra. É uma luta, tá? Mas é uma luta que vale a pena, porque nada substitui isso. Não tem como terceirizar isso, tá? Isso só você, mulher, pode fazer por você mesma, tá? E essas informações você só recebe fazendo isso, tá? Porque é assim, não tem o que discutir, é assim, é uma lei da natureza, né? E sorte das mulheres que sabem disso e podem aproveitar isso, tá? Então, o ideal é que todo o nosso sangue seja devolvido para a terra, tá, gente? Porque jogar o sagrado sangue no lixo, na minha opinião, é um pecado. É algo assim que não é inteligente. Mas o patriarcado que tomou conta, a sociedade moderna, existe indústria da doença, existem pessoas que vivem da doença dos outros, entendeu? É uma indústria que vive da doença dos outros. Então, foi muito bem planejado castrar a sabedoria das mulheres. Foi muito bem planejado castrar a saúde dos homens, das mulheres, das crianças, de todo mundo. Porque tem gente querendo ganhar dinheiro em cima da doença dos outros, em cima do sofrimento dos outros, tá? E quando as famílias sabem do que realmente funciona para a saúde, isso é um prejuízo para essa indústria da doença. Então, foi muito bem planejado evitar que as mulheres plantem seu sangue na terra. Foi muito bem planejado viciarem o paladar das pessoas para vender porcaria industrializada, que eu não tenho nem como chamar aquilo de alimento, né? Tudo aquilo que vem empacotado, com corante, conservante, acidulante, aquilo foi planejado, porque vicia a pessoa, porque é muito gostoso. Pega a pessoa pelo paladar. Só que ali a pessoa está comendo veneno. Mas aquela mesma indústria que está te vendendo aquele veneno, ela está te vendendo também um remédio para pressão alta, para diabetes, para doenças que você vai ficar sendo um cliente, que você vai ficar comprando aqueles remédios, os remédios que não te curam, mas não te matam, para te manter você escravo do sistema, né? E o sistema também criou um esquema de você ficar ali escravo, só trabalhando, comendo, dormindo, trabalhando, comendo, dormindo, trabalhando, comendo e dormindo, e gastando o seu dinheiro com porcarias que te envenenam pelo seu paladar, e depois você tem que gastar dinheiro pro resto da vida tomando remédios que não te curam e não te matam, mas te mantém um cliente maravilhoso, né? Que toma um remédio para diabetes por 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos,
Mesma coisa os remédios de pressão alta, não cura, mas também não mata. E aí o cliente fica lá 30 anos comprando aquele mesmo remédio. Então, gente, é um sistema muito bem montado. Então, esse sistema, ele apagou esse conhecimento ancestral e milenar da humanidade, porque uma mulher, aqui, ó, de novo eu tô arrepiada, tá, gente? Uma mulher que planta seu sangue na terra e que conecta esse eixo vertical entre a terra e o céu, onde ela tá ali no meio, sendo um canal de receber ensinamentos e sabedorias e autocura, sem nada nem ninguém, só ela e a terra, deixando o sangue pingar no chão. Essa mulher vai ser muito poderosa, gente. Essa mulher, ela vai saber que ela é uma deusa, que ela é uma guerreira, que ela é poderosa, que ela é capaz de tudo. Mas isso para o sistema é terrível, porque essa mulher, ela não vai ser domesticada, ela não vai ser castrada pelo sistema, ela vai ser livre, ela vai ser próspera, ela vai ter os seus instintos preservados para defender a liberdade dela e a união da sua família. Então, gente, é muito importante. É muito importante. Isso realmente muda a sua vida, a vida da sua família, a vida da sua comunidade, a vida da sua humanidade. Porque ali naquele momento você vai receber informações. Informações para você, para sua família, para sua comunidade e para a humanidade. Pessoas que não têm um quintal para plantar o seu sangue na terra, tá? Você que mora em um apartamento, que você realmente não tem um quintal para você simplesmente ter o direito de plantar seu sangue na terra, você pode ter um vaso de planta, tá? Você pega um vaso grande, compra lá numa floricultura, em algum lugar, que tenha um espaço suficiente para você ficar de cócoras, tá? Ou você pode fazer um banquinho com um furo no meio, tá? O meu banquinho com um furo no meio, que é uma espécie de uma privadinha menstrual, ele não tá aqui, ele fica no meu sítio, dentro da minha tenda vermelha. Mas eu peguei essa banqueta aqui, ó, para você ver, uma banqueta normal. Você vai pegar a banqueta, vai no marceneiro, vai pedir para ele fazer um buraquinho, tá? E aí você vai sentar, e quando você sangrar, o seu sangue vai passar por toda a banqueta e vai cair no seu vaso de terra que vai estar embaixo da sua banqueta, tá? É uma opção, tá, gente? E aí você mentaliza que você tá direto na terra, porque aquela terra vai se comunicar com a terra normal que tá fora do vaso, tá? Que tá embaixo do prédio, que tá embaixo da casa, enfim. É uma opção, tá? E você pode ter, se esse vaso for bem grande, você pode plantar na beiradinha do vaso plantas femininas, como sálvia, como artemisia, tá? Como o gerânio, que são plantas que atuam muito no nosso sistema sagrado feminino. Só que os dias de sangramento bem forte, que é os dias que a gente está fazendo a limpeza pesada, emocional, física, espiritual, energética, aquele sangue, ele às vezes ele pode até matar uma planta de tão tóxico que ele está devido à limpeza profunda, energética e emocional que pode estar sendo feita. Então, nesses dias que o sangramento é mais forte, se você for plantar o seu sangue no vaso, tem que ser uma espada de São Jorge, tem que ser uma arruda, plantas que são fortes e resistentes, tá? E aí depois que você vai notar que depois que você já fez a limpeza pesada, tá? Aí você já pega o vasinho de plantas mais delicadas, tá? Roseiras coloridas, rosa rosa, rosa vermelha, rosa branca. Gente, olha, quem quer ter saúde tem que ter plantas em casa, tá, gente? Não tem como escapar disso. Mesmo que você mora em apartamento, tem certas plantas que você tem que ter no seu apartamento, sabe? Um alecrim, um hortelã, um manjericão, uma sálvia, sabe? Um chazinho de erva doce. Gente, tem que ter planta em casa. Isso é a farmácia divina, entendeu, gente? Tem que ter, dá um jeito aí. Acha vaso, compra muda ou pega muda na vizinha, faz alguma coisa, tá, gente? Mas tenha planta na sua casa. E você que tem um quintal, aí a sua situação é melhor ainda, tá? Você que tem um quintal, você reserva no quintal da sua casa um espaço que ninguém vai entrar, que só você vai entrar. Cerca ele com vasos de plantas, dessas plantas que eu citei agora, que são plantas medicinais maravilhosas, ou com outras plantas que você tenha, sabe? Coloca esses vasos. De preferência, você tem que saber aonde estão as 4 direções. Onde está o leste, o sul, o oeste, o norte. E aí você pode demarcar até com vasos de plantas as 4 sagradas direções e depois você completa nos entremeios, né? As direções intermediárias com outros vasos, tá? E ali você vai ter um altar feminino seu. Se você puder cercar isso daí com um biombo, com alguma coisa, ou com árvores, né? Se você puder plantar árvores ali, se for um espaço que é seu, que não é alugado, plante árvores, que tem certas plantas, tipo pinheirinho, tuia, né? Que ele vai fechando, e aí aquilo fica bem reservado para você, né? Aí, o local de entrada e saída em altares, regidos pelas 4 direções, é o local que fica antes do leste, entre o norte e o leste. Vai ser a porta de entrada e saída ali para você, tá bom? E aí você prepara esse espaço que vai ser a sua tenda vermelha, onde você vai lá, você vai ficar de cócoras, né? Eu gosto de cavar um buraquinho, não muito grande, porque para você não ter que ficar afastando demais os pés. Calcula assim, faz a medida sua. Qual é a distância entre os meus pés que eu vou agachar de cócoras confortavelmente? Marca a posição do seu pé e você faz um buraquinho ali no meio, tá? Ali você pede permissão para a Mãe Terra, você pede para a Mãe Terra te abençoar esse seu momento sagrado.
tá? E agradece a terra. Aí você deixa, o seu sangue vai pingar ali, os dias que o sangramento estão mais intensos, é mais fácil de plantar o sangue na terra, tá? Tem maestras que dizem que o ideal é a gente ficar todo o tempo do sangramento disponíveis para essas atividades femininas, tá? Que o ideal é não fazer mais nada, senão descansar, plantar o sangue na terra, rezar, meditar e se conectar com a espiritualidade. Seria o ideal, tá? Seria o ideal. Antigamente, quando a sociedade tinha um equilíbrio entre o masculino e o feminino, as mulheres tinham o direito de fazer isso, tá? Hoje em dia é difícil. Mas todo o tempo que a gente puder dedicar a isso, vai reverter para a nossa saúde, vai reverter para a nossa harmonia emocional, para a nossa harmonia familiar, e vai reverter para a humanidade. Quando você planta seu sangue na terra, a sua informação espiritual, energética e de autocura, ela fica ali 7 meses naquele lugar que você plantou aquele sangue, tá? Então, é por isso que você só pode permitir que entre ali uma pessoa que você confie muito, porque ali é o seu espaço. Então, por isso que é legal fazer esse cercadinho e já avisar todo mundo, ó, aqui, bota uma plaquinha lá, reservado somente para mim, né? E ali é o seu local, tá? Quando você rega plantas com o seu sangue menstrual, aquela planta vai ler o seu DNA. A planta que tem um espírito muito sábio, todas as plantas têm, ela vai ler o seu DNA, ela vai ler o seu processo energético e espiritual, e ela vai produzir para você, sob medida, o que você está precisando dentro da medicina dela, tá? Então, por isso que é legal, nesse altar menstrual, você ter as plantas femininas. As rosas, artemísia, sálvia, camomila, gerânio, a gente deu um branco aqui, mas vai tudo escrito no PDF, tá, gente? Fique tranquilo que vai tudo escrito no PDF. Então, como eu falei, nos dias mais fortes de sangramento, você só pode regar plantas bem resistentes, tipo espada de São Jorge, arruda, etc. E depois que a limpeza mais forte passou, você vai regar essas outras plantinhas. E aí, quando você fizer um chazinho, minha amiga, dessa planta que você regou com o seu sangue, principalmente se você honrar e agradecer essas plantas, pedir permissão, pedir que ela realmente te cure, te ajude, o seu chazinho dessa planta, minha amiga, vai sair sob medida para você, para o seu código genético, para o seu DNA, para as curas das suas ancestrais, porque o seu sangue veio das suas ancestrais. De novo, tô arrepiada, né, gente? Gente, isso é medicina do passado e medicina do futuro. Imagina uma planta produzindo o que você precisa sob medida para você. Ô, gente, é por isso que a indústria da doença castrou a mulher e a humanidade de saber essas coisas. Isso foi sendo apagado. Na Idade Média, as mulheres foram queimadas na fogueira, porque elas sabiam disso. E foi lá que começou essa castração da sabedoria sagrada feminina. Então, esse conhecimento, ele está renascendo agora aos poucos, né? E toda mulher que planta seu sangue na terra, ela está ressuscitando essa sabedoria de novo. Então, é importante que a gente ensine isso para as nossas filhas. É muito importante, tá? Muito importante mesmo. Então, por exemplo, eu tive plantas que eu fiz uma experiência de regar com o meu sangue menstrual, pedi para as minhas filhas fazerem xixi no piniquinho e regava com o xixizinho delas, e pedi para minha mãe fazer xixi num vidrinho e reguei essa planta com o xixi da minha mãe, e a mesma planta recebeu o DNA de 3 gerações da minha família. E com essa planta, eu fiz chá para mim, para minha mãe e para as minhas filhas. Curando 3 gerações. Com a planta lendo ali os nossos 3 DNAs e o campo energético das nossas 3 gerações. Então, gente, tem muito mais mistério entre o céu e a terra do que você possa imaginar, tá? E é isso que a gente vai falar nas nossas lives, tá, gente? Não é coisinha superficial, não. A gente vai a fundo. Vai a fundo e vai voar muito alto também. Pessoal, respira fundo aí 3 vezes, tá? Bebe uma aguinha, porque o assunto aqui é profundo. Então, eu já falei aqui, gente, da importância da arte durante o ciclo menstrual. É muito importante que as mulheres se permitam atividades artísticas durante todo o seu ciclo, tá? Porque a arte é uma conexão espiritual, tá? Muito cuidado com as músicas que você escuta, tá? Porque música e história é algo que entra nos 2 hemisférios cerebrais, tá bom? Então, quando a indústria da doença escolhe colocar na mídia poluição sonora, porque tem certas coisas que não dá para chamar de música, né? A gente chama de poluição sonora, e eles fazem aquilo de propósito para entrar nos 2 hemisférios cerebrais da pessoa, aquelas informações doentias, tá? História também é uma forma de comunicação que entra nos 2 hemisférios. Então, quando você quer ensinar alguma coisa para uma criança que ela não está conseguindo entender com a linguagem normal, ou você canta uma musiquinha que transmita aquela mensagem, ou você conta uma história que transmita aquela mensagem que você quer passar. Então, também, quando você fica na televisão, assistindo aqueles programas doentios e tóxicos, que eles ficam contando histórias de problema, de tragédia, ou, gente, notícia ruim, a gente escuta uma vez só para saber o que aconteceu.
tá? Mas não, os canais eles ficam repetindo tragédia, problema, coisa ruim, através de histórias que vão intoxicar o seu cérebro e vão deixar você com depressão, sem energia, com angústia, com agonia. Então, não escute história ruim, tá? Claro, é importante a gente saber de alguma coisa que aconteceu, mas escuta uma vez só, ficou sabendo o que aconteceu, sai daquilo. Vai falar de coisa boa, vai pensar coisa boa, vai sentir coisa boa, tá? Então, a arte, através da música, através de histórias, através da dança, de instrumentos musicais, do canto, do tambor, isso alimenta o seu espírito. Então, mulheres e homens, por favor, façam uma atividade artística, pelo menos uma, tá? O ideal seria fazer um tipo de dança, um tipo de instrumento musical, um tipo de trabalho manual, tipo crochê, bordado, cerâmica, que são as artes plásticas, né, pintura. O ideal seria a gente fazer, isso tinha que ter nas escolas, as crianças, elas tinham que estar na escola aprendendo vários tipos de arte, tá? Então, nos dias femininos é importante, né, no pré-menstrual e na menstruação é importante que se faça alguma atividade artística. Existem comunidades antigas que usavam o bordado, tá? Usavam o bordado para abençoar e transmutar as autocuras que acontecem na menstruação. Então, assim, esse negócio de absorvente comprado, gente, é veneno, tá? Porque tem muito produto químico nesses absorventes comprados que intoxicam o corpo humano e que deixam o ciclo menstrual mais dolorido, mais cansativo e mais difícil. Então, o ideal, gente, é voltar para a época do paninho, tá? Compre, você pode reciclar roupas velhas suas de algodão, aí você corta os paninhos numa medida que vai dar certo, você vai dobrando em várias camadas para ter uma espessura suficiente que absorva o seu fluxo, tá? E aí você vai guardando aqueles paninhos, e o dia que você for plantar seu sangue na terra, o dia que você puder se dedicar à sua tenda vermelha, você põe aqueles paninhos todos de molho em um balde, deixa ali algumas horas, tá? E o sangue todo vai ser dissolvido naquela água, e aí você usa esse sangue para devolver ele para a terra, né? Ele está ali dissolvido, ou você usa aquela aguinha que está cheia de sangue para regar as suas plantinhas amigas, as suas plantinhas sagradas que vão ler o seu DNA do seu sangue e elaborar para você o remédio que você está precisando para todos os seus corpos. Então, o ideal mesmo, né, o ideal maravilhoso, seria ter bastante espaço, cavar um baita de um buracão para enterrar todos esses paninhos, se fosse possível, né? Se não for possível, porque a gente também, né, custa caro ter tanto pano, né, digamos assim, a gente faz esse esquema de deixar no balde com água, aí você torce, né, retira o extrato desse sangue que vai ficar na água e devolve a água para a terra e rega as plantas com essa sopinha de sangue, vamos dizer assim. Existem hoje calcinhas menstruais que são super confortáveis e que você faz o esquema do paninho, né? O dia que você pode se dedicar, você deixa de molho, ele vai botar o sangue na água e você rega as plantas e devolve aquela água com o sangue na terra. Então, isso é muito importante, tá, gente? É muito importante. Em último caso, se você foi pega desprevenida, não tem paninho, não tem calcinha menstrual, você precisou naquele dia, naquele momento, usar absorvente comprado, você não joga no lixo, tá? Se você tiver quintal, você enterra e devolve aquele seu sangue que ficou ali no absorvente, você devolve aquele absorvente todo para a terra, né? O único problema é que você vai dar uma poluidinha na terra porque contém plástico nos absorventes. Mas tudo bem, de qualquer forma, se ele fosse para o lixo, aquele plástico ia voltar para a terra e ia poluir a terra de qualquer maneira. Pelo menos dessa forma, você está, de uma forma sagrada, devolvendo o seu sangue para a terra. Então, gente, na última live, nós falamos da função do orgasmo, a importância da sexualidade saudável, da sexualidade bem resolvida para a saúde. Então, para a mulher, é fundamental, tá? É fundamental. Se a mulher não está tendo orgasmo pelo menos uma vez por semana, a mulher vai ficar muito irritada, muito nervosa, muito sem paciência, tá? Muitas vezes, sensação de angústia, de agonia, uma sensação esquisita é porque está precisando passar pelo metabolismo do orgasmo, que ele é necessário para manutenção física e manutenção emocional e mental do corpo humano, tá? Hoje, como o assunto é feminino, nós vamos falar isso voltados para a mulher. Então, muitas vezes, crises de TPM, problemas de menopausa, eles acontecem porque a mulher não está passando pela experiência do orgasmo pelo menos uma vez por semana. Já falei que a libido da mulher vai mudar completamente durante o ciclo, tá? Então, nós temos 4 arquétipos. O primeiro arquétipo, que é a sábia anciã, que é quando nós estamos sangrando, tá? O segundo arquétipo é a jovem guerreira, que é quando acabou o sangramento e a gente tá cheio de energia. Oi, Rosa, boa noite. O terceiro arquétipo é a mulher mãe, que é quando ela está ovulando e ela está fértil. Mas é também um arquétipo maravilhoso para as relações familiares, né? Para as amizades, porque tá ali com os hormônios da mãe à flor da pele. O quarto arquétipo é o da sacerdotisa mística, que é o período pré-menstrual. Então, gente, você vai notar, quando você começar a mapear o seu ciclo, no caso das mulheres, que a libido de cada um desses 4 arquétipos é completamente diferente. E é muito legal a gente ter essa consciência e poder desfrutar, né, da nossa libido
do ponto de vista tão diferente desses 4 arquétipos, dessas 4 mulheres que nós vivemos a cada fase da lua. É mágico, é muito legal, tá? Então, mais uma vez, reforçando aqui, que você mapeie o seu ciclo para você saber em que fase você está do seu ciclo, em que arquétipo você está vivendo naquele momento. E a importância de você explorar sua sexualidade durante esses 4 arquétipos, tá? Durante o sangramento, a mulher tá com a espiritualidade dela, tá com o seu corpo energético espiritual muito aberto, tá com o seu campo muito aberto. Então, muitas abuelas, muitas maestras sábias, elas não recomendam que a gente tenha relação sexual durante o sangramento forte, tá? Só que a nossa anciã sábia, a nossa velha interior, vamos dizer assim, nossa anciã interior, ela também tem o libido dela e ela também quer ter o prazer sexual. E aí, o que se recomenda é, ou bem no comecinho do sangramento, antes de começar a chover aquele sangue da limpeza pesada, ou no finalzinho, depois que já limpou o que tinha que limpar. Então, esse cuidado é importante, tá? Porque quando a gente tem relação sexual, a gente realmente tem uma troca energética muito forte com o nosso companheiro, tá? E às vezes o companheiro tá ali com um estresse, tá meio carregado energeticamente, e a gente pega essa carga, tá? Então, não é legal, você tem que orar e vigiar, você tem que ter noção disso, né? Então, e de preferência, pede pro companheiro tomar um banho de planta, né? Faz um banho de planta para você, faz um para ele dar uma limpada energética para que você possa ter essa relação sexual ou no comecinho da menstruação ou no final. Algumas mulheres têm muita libido durante o sangramento, então segura a onda, tá? Segura a onda e tenta não ter relação sexual no dia que você tiver do sangramento muito forte, tá bom? Que mais? Vamos passando aqui. Então, falei do banho fitoterápico, que é o banho de plantas. É muito importante, mulher. Sabe, uma vez por semana, no mínimo, tome esse seu banho de plantas. E aí você vai ter as plantas que são mais relacionadas ao arquétipo, né? A planta da mãe é a camomila. É uma planta que combina muito com a nossa sacerdotisa interior, que é quando a nossa intuição está muito forte, que é no pré-menstrual, é a artemísia, porque a artemísia, ela abre a nossa intuição, inclusive através de sonhos. Falando em sonhos, muito importante. Geralmente, se você prestar atenção, você vai ter um sonho iniciático, um sonho que vai te revelar alguma coisa muito importante sobre você, geralmente no período pré-menstrual. E geralmente também durante a menstruação. E mais uma vez estou eu aqui arrepiada. Quando eu me arrepio, gente, é porque a informação é forte, tá? Os sonhos, gente, é uma comunicação, é o nosso inconsciente trazendo informações importantes para o nosso consciente. Então, preste sempre muito atenção nos seus sonhos. De preferência, tenha um caderninho só para você anotar os seus sonhos. Tá? Isso faz toda a diferença. O ideal é quando a gente acordar, a gente já tentar, enquanto a gente está na cama, tentar lembrar o sonho e a hora que lembrar, já anotar, porque é uma memória muito específica. É uma memória muito voltada para essa parte do cérebro que lembra dos sonhos, tá? Então, banhos de plantas são muito importantes, vai ter tudo aqui no nosso PDF, tá? Banho de assento, gente, é fundamental, tá? A gente não faz muito esses banhos nos dias da menstruação, né, banho de assento ou vaporização de útero, a gente faz ou quando a gente está no pré-menstrual, que é legal, porque daí já vai ajudar a facilitar aquela limpeza energética que a gente vai fazer durante a menstruação, tá? Ou a gente faz depois que a menstruação acaba. Mas é fundamental que toda mulher faça banhos de assento e vaporizações de útero, tá, gente? Muito importante. Vai ter as plantinhas que são importantes para isso lá no nosso PDF. Gente, eu acho que a gente já falou bastante, né? Já são quase 10 horas da noite. Nós exploramos bastante coisa importante aqui. Eu peço a ajuda de vocês para curtir, compartilhar o meu canal do YouTube, se inscrevam no meu canal do YouTube, tá? Lá eu tenho várias outras lives que estão gravadas com assuntos maravilhosos, assuntos profundos, coisas assim que eu levei 30 anos fazendo o curso, gente, e praticando tudo que eu aprendi no curso, porque tem coisas que você só aprende diretamente da espiritualidade. Porque uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você praticar o conhecimento e aí você recebe a sabedoria. Então, no meu canal do YouTube, Nayana Bregolato, tem o suprassumo de coisas maravilhosas, ó. A live da primavera tá lá. Se você quer saber a influência da primavera sobre você, você ainda está na primavera, mas já estamos chegando perto do verão, né? Então, ainda dá tempo de você fazer a sua meditação da primavera, tá? Então, por favor, gente, se inscreve no meu canal, curte os vídeos, compartilhe para quem você sabe que está precisando daquele tipo de autocura, de conhecimento, de informação. Você que é o meu cliente de naturopatia e de Quantic, essas lives estão ali para te ajudar e te apoiar a você colocar em prática tudo o que eu estou receitando para você, tá? Porque se a gente não colocar em prática, gente, não tem como, né? Tem coisas que só a gente pode fazer por nós mesmos. Então, por isso eu receito bastante coisas para os meus clientes, para os meus pacientes. Se você quiser saber mais informações sobre o tratamento à distância que eu faço com naturopatia e com emissão de frequências à distância, manda uma mensagem para mim no WhatsApp, tá?
E o que que é naturopatia? Naturopatia é tudo que a gente falou essa live inteira. É usar os recursos da natureza para a gente ficar melhor, para a gente ser feliz, para nossa saúde ficar boa, para nossa família ficar boa, para a humanidade melhorar. É plantas medicinais, é florais, é homeopatia, é se conectar com as fases da natureza, é pisar na terra, é beber água, é respirar, é tomar sol. Isso tudo é naturopatia. Só que, claro, que dentro dos tratamentos que eu elaboro para os meus clientes, para os meus pacientes, a gente vai nos detalhes de acordo com o objetivo da pessoa, com os diagnósticos, com os sintomas. Aí a gente seleciona, né, as terapias naturais que tem mais a ver com aqueles objetivos que a pessoa quer atingir. Seja na saúde, seja na prosperidade, na vida profissional, na vida familiar, nos relacionamentos, e até mesmo para a venda de imóveis, para desenrolar processos jurídicos. Tem remédio na natureza para tudo e tem frequências quânticas para tudo, para a gente emitir quanticamente através do Quantic Pro para todos os objetivos. Gente, então, muito obrigada por esse momento maravilhoso que nós passamos juntos. Amanhã, vocês me peçam o PDF, que eu vou compartilhar o meu PDF com vocês, com todas essas informações que eu falei aqui na live e com muitas outras que não deu tempo, porque hoje já está bastante tarde, tá? A nossa próxima live vai ser sobre prosperidade financeira. Prosperidade plena e abundância financeira. E nessa próxima live eu vou compartilhar ensinamentos maravilhosos de coisinhas simples que a gente faz no nosso dia a dia e que trazem prosperidade de verdade, gente. Sério mesmo. Gente, eu não sou herdeira, tá? Minha mãe me criou, eu e minha irmã, meu irmão, com dificuldade, sendo professora do ensino público, tá? Com muita dificuldade, ela nos criou sozinho. Eu não recebi herança. E hoje eu tenho um patrimônio, gente. Hoje eu tenho um patrimônio. Eu tenho uma casa dos meus sonhos. Eu tenho carros maravilhosos que servem o transporte para mim e para minha família. Eu tenho tudo que eu preciso e muita coisa que nem é necessária, né? Porque a gente acaba adquirindo um monte de coisa. Mas o que eu quero te dizer é que o que eu vou ensinar na próxima live são coisas que funcionaram para mim, entendeu? E se funcionaram para mim, podem muito bem funcionar para você. E tudo coisa natural, sem contraindicação, tá? Muitas coisas relacionadas aos nossos ancestrais, ensinamentos de autocura relacionado com o nosso relacionamento com pai e mãe, o nosso relacionamento com a terra, o nosso relacionamento com os elementos da natureza que alimentam o nosso corpo. Enfim, são ensinamentos muito simples, tá? Que quem pratica tem resultado, tá? Simplesmente por abrir o seu fluxo da prosperidade dentro de você, né? Muita coisa relacionada a crenças limitantes, tá? Vai ser uma live que vai ser maravilhosa, tá? Então, se você quer mais prosperidade plena, mais abundância financeira para você e para sua família, na próxima live eu vou entregar ouro para vocês, tá bom, gente? Um grande abraço. Oi, Ana, que bom que você está participando. Um grande abraço. Até a nossa próxima live, tá? E eu quero fazer aqui a nossa oração. Quem quiser fazer oração, quem gosta de oração, fica comigo. Quem não gostar, não tem problema, tá? Qualquer dúvida, me mandem mensagem no WhatsApp privado. Hoje ficou tarde, não vai dar tempo para a gente abrir para perguntas, tá bom? Mas eu respondo tudo no WhatsApp no privado. Vamos pegar aqui, fã de rezar, está liberado, está dispensado. Quem gosta de rezar, hoje eu peguei 3 bastões, tá? Esse aqui, ó, que tem esses paninhos lilás aqui, ó. Esse aqui, gente, é da minha busca de visão, tá? O que é a busca de visão? É uma cerimônia indígena ancestral que a gente sobe a montanha, tá? E fica em jejum, no mínimo 4 dias e 4 noites, sem beber nem água. No meio do mato, sozinho, isolado, sem distração nenhuma. É só eu comigo mesma. O jejum, ele estimula muito a conexão espiritual, o isolamento, o silêncio e o contato direto com a natureza também. Então, imagina você juntar tudo isso e ficar lá. E ao mesmo tempo que se recebem curas, se recebem informações direto da fonte divina criadora, direto de Deus fonte, que a gente chama de grande mistério criador, né, na tradição indígena. E a gente recebe lá também as bênçãos das 4 direções para trabalhar como curadores. Então, eu peguei aqui esse meu bastão das minhas buscas de visão para potencializar aqui o nosso momento de conexão espiritual, nosso momento de oração com as bênçãos dessas direções que eu já recebi. As direções que eu digo é leste e sul, né? Leste, sul, oeste e norte. Mundo de cima, que é o céu, mundo de baixo, que é a terra, e mundo do meio, que é onde mora o nosso coração. É onde estamos vivendo. Então, eu já recebi a bênção de 3 direções, ó, gente. Eu já fiz essa jornada de busca de visão 3 vezes. Então, isso é um peso espiritual forte, sabe? Então, hoje, gente, eu peço para todos respirarem fundo 3 vezes. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Sinta como você está. Sinta seu coração. Você que é mulher, sinta o seu útero.
Você que é homem, sinta seu coração. Arro, Ahá, grande espírito, grande espírita, grande mistério, grande mãe terra, grande mãe natureza. Eu sou o Iaguareté, onça pintada, e assim vou rezar por todas as nossas relações, honrando e agradecendo o leste, o sul, o oeste, o norte, o mundo de cima, o mundo de baixo, o mundo do meio, honrando o meu coração, honrando a minha essência sagrada feminina, honrando o que há de melhor em mim. Hoje nós estamos aqui reunidos para honrar e agradecer o útero da nossa mãe. Que a nossa mãe seja muito abençoada. Que o útero da nossa mãe seja muito abençoado. E nesse momento você agradece, né? Sua mãe mentalmente. Agradecendo cada gota de sangue que a minha mãe derramou para que hoje eu possa estar aqui viva. Agradecendo o sêmen do meu pai. Graças a ele, hoje eu estou aqui viva. Eu honro e agradeço todos os meus ancestrais. Eu honro e agradeço o meu sangue, que carrega a história dos meus ancestrais. Rezamos para que todo sangue seja honrado e respeitado. Rezamos para que todo o ciclo menstrual de todas as mulheres seja honrado e respeitado. Que todas as mulheres tenham o direito de descansar, de rezar, de meditar e de se conectar espiritualmente enquanto estiverem sangrando. Que todas as mulheres tenham o privilégio e a honra de poder plantar o seu sangue na terra. E que as mulheres que estão aqui e todas as outras que não sangram mais, que elas possam ensinar suas filhas e suas netas e suas bisnetas e suas tataranetas esses conhecimentos ancestrais, que toda mulher possa desfrutar do canal espiritual que é o seu útero, que é o seu sangramento. Que a terra, que é o grande útero, que a terra seja honrada e respeitada, que a humanidade cuide da natureza, cuide da terra, que a humanidade cuide de todas as mulheres, e que a humanidade permita e colabore que as mulheres possam descansar e se concentrar na sua espiritualidade durante os seus dias de sangramento. Que as famílias, os maridos, os filhos e as filhas possam apoiar e colaborar a mulher nas suas atividades domésticas, para que a mulher possa mergulhar nesse seu universo sagrado feminino durante o seu sangramento. Rezamos para que nenhum sangue seja derramado mais em guerras, que a humanidade viva na paz, e que somente o sangue seja derramado no sangramento menstrual para alimentar a terra, para retroalimentar a terra. E que o mundo viva em paz, que os povos vivam em paz, que todos os corações de todos os povos, de todos os planetas encontrem a sua paz dentro de si. E que haja paz dentro de todos os corações, que haja paz dentro de todas as famílias, que haja paz dentro de todas as comunidades, que haja paz dentro de todas as nações, que haja paz dentro dos povos de todos os planetas, e que todos os povos de todos os planetas possam viver em paz, em amizade, em harmonia e alegria. E assim, o sangue de todos viverá em paz. E quando o homem viver em paz, ele não precisará derramar o sangue na guerra. E quando o homem encontrar a sua autocura, o homem e as mulheres, todos os seres, encontrarem essa paz interior, porque esses corações, quando eles encontrarem as suas curas dos seus traumas, eles vão viver em paz, eles vão ser guiados pelo amor. E nós rezamos para que todos os corações encontrem a sua autocura. E essa autocura vem através do perdão, que todos os corações possam perdoar o seu passado, as suas feridas do passado, perdoar os seus traumas,
perdoar seu pai, perdoar sua mãe, perdoar seus ancestrais, perdoar as outras pessoas. Quando todos os corações atingirem o amor e o perdão, nenhum sangue mais precisará ser derramado na guerra. E toda a humanidade vai colaborar e contribuir para que o sangue das mulheres, o sangue menstrual das mulheres, seja plantado e devolvido para a terra. Que toda a humanidade chegue nessa vibração de ser guiado pela luz, pelo amor, pela alegria, pela harmonia, pela amizade. Que todos nós sejamos felizes. Eu rezo aqui com a força desses bastões. Eu rezo aqui com o poder de rezo que eu aprendi com tradições ancestrais indígenas. Eu rezo aqui por você, que você seja feliz, que você seja abençoada, abençoado. Que a sua família seja abençoada. Que tudo de melhor aconteça para você, para a sua família e para a humanidade. Eu sou Iaguareté, onça pintada, e assim rezei por todas as nossas relações. Arro, Mitacuye, Oiasim. Amém. Assim é. Um grande abraço a todos, gente. Muito obrigada e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.